rosquinhas são a Ferrari, tá certo? Então não quer dizer que o que está aqui e quando for enviado para a Assembleia vai sair igual que aqui. Os deputados têm a liberdade deles na hora de votar, de colocar emenda, de alterar a redação, de acrescer algo, tá certo? E aí é a liberdade dele como legislativo, tá certo? Então é bom que a gente tenha essa ciência de que, mas tu mostrou uma coisa para a gente, a lei vem de outro. Passa pela Assembleia e acaba eles, o legislativo, essa parte de modificar, melhorar, certo? Acrescer, certo? Fazer o movimento ou não. Segundo detalhe, essa proposta de alteração que a gente está fazendo, a gente está pegando alguns pontos, digamos assim, de dor da categoria, principalmente inicialmente o que envolve a questão da regularização, que é isso que a gente está fazendo aqui, tá certo? Para alterar esse ponto. Eu sei que a categoria e a Secretaria de Turismo tem ciência disso, o sindicato nos passa, os secretários de turismo dos municípios nos passam, tá certo? E a gente vê a vivência, etc., dos blogueiros que vêm aqui, conversam com o Chile, conversam com o Steph, conversam com todo mundo, do que está com essa categoria. Eu sei que existem outros problemas, tá certo? Mas que talvez não estejam contemplados aqui, porque nesse momento nós preferimos, por uma questão de estratégia, por uma questão do que os próprios deputados inicialmente já procuraram a secretária de turismo, já procuraram ela no intuito de que, para fazer essa alteração disso aqui, tá certo? Então nós estamos mandando, digamos assim, a ideia fatiada. Hoje, da pizza toda do problema, nós vamos mandar uma fatia. Quer dizer que resolveu o problema da categoria como um todo? Não. Ainda tem outras questões a serem feitas, que aí serão outras fatias que serão enviadas, tá certo, no decorrer. Quando isso vai acontecer, eu não tenho como dar datas para vocês. O que a gente está focando agora é um problema que nós temos, que é a questão da regularização, que nós estamos sendo cobrados pelo governo, estamos sendo cobrados pelo secretário de turismo dos municípios, estamos sendo cobrados pelo próprio sindicato, pela demora, e também pela própria Assembleia. Já teve deputados, já conversando com a secretária, conversando com a governadora, olha, alguns blogueiros procuraram a gente e a gente está querendo já tramitar uma lei dessa. Então, mandem a ideia do que é bom para vocês, para poder a gente tramitar lá, para que não nasça da cabeça do deputado, nasça da cabeça de quem está vivendo o problema. Então, nós trouxemos aqui na primeira reunião, tá certo? Secretários de turismo estavam aqui, dos municípios, junto com a própria secretária de turismo, tá certo? Do Estado, e junto com o próprio sindicato, trouxe, apresentamos a proposta, foi aprovado pelo secretário de turismo, e quando a gente perguntou ao presidente do sindicato, o sindicato aprova, ele fez, calma, eu vou primeiro passar por uma eleição, você não quer aprovar se eu não vou ser o eleito, não sei, tá certo? Então não quero aprovar porque ainda vai ter uma eleição, se não for eleito, o próximo que decide, não a mim. E segundo, eu preciso levar o problema à categoria. E aí foi, tá certo? Passou pela eleição, ganhou, não foi? Certo, ótimo. E também levou para uma categoria, agora trouxe a categoria aqui, alguns representantes, para ouvir, tá certo? E a gente está aqui para ouvir as sugestões de vocês dentro dessa ideia que a gente está aqui, dessa primeira fatia que eu trouxe a vocês. E aí, os outros problemas, vai ter outros momentos que a gente vai chamando e vai discutindo. A gente não vai fazer nada à revelia, simplesmente criar um projeto de lei na nossa cabeça e mandar para a Assembleia. A gente sempre quer ouvir quem está numa ponta, é vocês que executam, quem está na outra ponta é o poder público, os municípios, o Estado, ouvir todo mundo para tentar extrair o melhor. Se esse é o melhor que aparentemente nesse momento se demonstra. Talvez no futuro, daqui a 4, 5 anos, na lei de resposta modificada, rapaz, ele podia ter feito assim. A gente só vai saber o que vai acontecer. Tá certo? Então o Júlio vai explicar aqui os motivos pelo que a gente está fazendo isso, e aí no final ele vai mostrar qual é o artigo da lei e o que a gente está alterando nesse artigo da lei, tá certo? Aí quem tiver dúvidas, alguma coisa, pede só para se inscrever, a gente vai colocar aqui, anota o nome da pessoa, tem um tempo de 3 minutos, aí a pessoa vai dizer assim, olha, eu fiquei com dúvida nisso, eu queria acrescentar isso, eu queria alterar isso, eu queria sugerir isso, fala 3 minutos, a gente vai organizando, e no final a gente com a secretaria vai respondendo as dúvidas de todo mundo que tiver dúvida de um, seja de outro, assim vai, ok? José, quiser continuar. Bom dia mais uma vez. E só antes da gente iniciar, reforçando o que a Antônia acabou de falar. O espaço aqui é destinado exclusivamente para a gente discutir o tema que a gente vai abordar aqui. Tá? Eu vou apresentar, quando eu concluir, a gente vai abrir para quem
tiver alguma dúvida a respeito deste tema específico. Aqui não será um fórum para vocês discutirem se concordam, se discordam, se tem sugestões. Não, isso vocês vão fazer entre vocês. Vocês vão ouvir a proposta, depois vocês vão discutir e o sindicato vai enviar através de um ofício, como ficou combinado, tá? Se concorda, se discorda, se sugere alguma coisa e vai enviar isso por escrito, ok? Esse fórum aqui é apenas para que a secretaria apresente a vocês a ideia da proposta de alteração legislativa, tá? Essa discussão da categoria será feita entre vocês. No outro momento aí o sindicato marca com vocês e vocês se reúnem, discutem e através do sindicato ele envia a manifestação de vocês por escrito, ok? Para que a gente possa ser objetivo na apresentação aqui. Tá bom assim? Combinado com vocês? Ok. Vamos lá. Antes de eu apresentar a proposta, a gente vai mostrar por que a gente está sugerindo isso, certo? Vamos lá. Você tem que ir para frente para ver aqui. Qual é o objetivo dessa proposta? Estamos propondo a alteração do artigo 8º da Lei 8.817, que é a Lei do Público, que tem como objetivo desburocratizar e agilizar a realização de licitação para o outorga de novas permissões para o serviço de culturismo, dando celeridade à oferta de novos permissionários para atender ao mercado de passeio de bugre nos municípios que não dispõem de permissões. Essa alteração visa dar celeridade para atender aqueles municípios que não têm permissões. Os que têm, não muda nada, tá certo? Os que hoje já têm, não muda nada. Hoje, o quadro de permissões que nós temos hoje: Natal, nós temos 451 permissões, Extremóis, nós temos 106 permissões, Tibau do Sul 62, Bahia Formosa 41. O total de permissões que nós temos hoje no estado é 660. A categoria hoje, com base nos dados do sistema, tá? Veja só, hoje nós temos 709 bugueiros. Veja só, nós temos 660 permissões, mas o número de bugueiro é maior do que o número de permissões, porque nem todo bugueiro tem permissão, certo? Então, veja hoje como a categoria envelheceu. Eu acho que vocês sabem disso, isso é um fato. Na faixa etária, entre 30, o mais novo, ele tem 33 anos hoje, tá? Mais novo, certo? Na faixa entre 33 e 39, nós temos 20 bugueiros. Essa faixinha aqui, ó, olha só, 20. Na faixa etária entre 40 e 49, nós temos 181 bugueiros, ó. Olha aqui, ó, percentual. Na faixa etária dos 50, chegando já a ser pré-idoso, 59, pelo menos do ponto de vista da lei, nós temos o quê? 310 bugueiros, nessa faixa aqui. A maior faixa de bugueiros está entre 50 e 59 anos. Na faixa dos 60 aos 69, nós temos essa outra faixa aqui, de 143 bugueiros. Na faixa de 70 aos 79, nós temos 48 bugueiros. E entre 80 e 89, nós temos 7 bugueiros. Veja só,
Uma pessoa que tem essa faixa etária aqui, 80, 89 anos, pode trabalhar? Pode. Né? Mas uma atividade extenuante como a do bug, né? Sobe duna, desce duna, entre bug, sai bug. O bug é um veículo de certa forma desconfortável, tá certo? O nível de cuidado visual já está diminuído e uma série de questões de saúde mesmo, de limitações. Então você veja como a categoria envelheceu. Tá? Vocês temos aqui, ó, se eu pegar esse percentual aqui e este aqui, tá? Dá mais da metade da categoria, muito mais da metade. E eles sobem a certo? E eles estão em que faixa? 310, 500. entre 50 a 69 anos. Que também, para o tipo de atividade, é uma atividade sacrificante para quem tem essa idade. Tá certo? Então, existe hoje, na Secretaria de Turismo, uma preocupação com a extinção da atividade. Por quê? Porque, mantido o quadro que nós temos hoje, não sendo renovado, isso aqui vai acabar. Mas então, ao invés de fazer novas permissões, poderia renovar. Mais na frente. Isso foi o que a gente combinou. Mais na frente, hein? Isso é uma discussão que vocês vão ter entre vocês depois. Tá certo? Depois. Aqui é só para tirar dúvida sobre o Anota. tema. Então aqui não é para questionar nada, não perguntar Não, nada. você anota no final. No final. Tá. Você anota aí. Então você veja só, Estou anotando. tá certo? Que você tem o envelhecimento da categoria. Se a gente não cuidar disso aqui, em algum momento vai dar todo mundo aqui, ó, e conseguir chegar lá. Tá? E aí a atividade, naturalmente, ela vai se extinguir, se ela não for a realimentar. Só um Bom. desculpa, desculpa, só porque eu vi que faltou um item ali. Pra você ter uma ideia, nós estamos mantendo uma meta. Em 2 anos, 4 meses, um bombeiro por mês morrendo. A gente tem, mas a gente não quis trazer esse dado para cá, tá? A gente tem, inclusive a gente já tinha mudado o número de falecimento desse ano, e já tem alguns, tá certo? Mas a gente não vamos tratar disso não vamos tratar só Mas é porque vai entrar, né? Mas, essa abordagem, sinceramente, para mim, ela está sem utilização. Porque se vocês vão fazer Deixa a gente curso continuar. para novos municípios, você não vai renovar os que já existem. Ou seja, Você chegou atrasado, depois você pode fazer as colocações. Vamos lá. Veja bem, recentemente, vocês têm conhecimento, a Secretaria contratou uma empresa para fazer um estudo em alguns municípios que haviam solicitado para saber a necessidade de novas permissões, tá certo? A lei, no artigo 8º, ela diz, só pode licitar novas permissões após o estudo realizado para saber se há necessidade ou não. E se há necessidade, o estudo vai quantificar quantas permissões são necessárias para atender essa demanda. Só pode licitar depois desse estudo. É assim que a lei diz hoje. Então, como é que a gente tentou fazer esse estudo? Tá? A gente traçou aqui uma linha do tempo de como é que é feito isso. A gente leva uma semana a abertura do processo para contratar a empresa que vai realizar o estudo. Tá certo? Isso aqui é uma linha do tempo em relação ao estudo. 3 meses é o tempo de tramitação do processo, pesquisa mercadológica, orçamento, etc. 4 meses é a realização da licitação, a contratação da empresa. Lembrando que isso aqui não é para licitar. Era contratar uma empresa para realizar o estudo de demanda. 1 mês do período que conclui a licitação, a burocracia e a apresentação de documentação e assinatura do contrato com a empresa. Tá certo? E 14 meses a realização do estudo. 12 meses no campo de pesquisa. Por quê? Por que 12 meses de estudo? Porque tem que se captar o fluxo anual, tá? A média, a alta e a baixa estação. Então, para isso, o estudo tem que ser realizado durante 12 meses,
por conta da sazonalidade que a gente sabe que a atividade tem. Tem períodos que a demanda é alta e tem períodos que praticamente quase não tem demanda. Então a gente nem pode fazer o estudo pelo pico, nem pela base aqui, tá certo? Porque vai dar distorção. Então tem que fazer uma pesquisa durante 12 meses. Aí por que 14 meses? Porque 12 meses é a execução da pesquisa do campo, um mês antes para a empresa preparar e um mês depois para ela preparar os relatórios para entregar à secretaria e para a secretaria analisar. O que totaliza aqui 14 meses de execução. E um mês a secretaria recebe o estudo, vai analisar o resultado dos estudos, a forma como foi feita, e vai submeter ao monitor. Esse tempo aqui dá 23 meses, são quase 2 anos para fazer o quê? O estudo. Esse estudo vai dizer o quê? Se aquele município tem demanda ou se não tem. Se tem, qual é a demanda que ele tem? Quantas permissões precisaria para atender aquela demanda? Não é a licitação, é o estudo. Então, primeiro passo, eu levo quase 2 anos para realizar do jeito que a lei está hoje. Do jeito que a lei está hoje. Certo? Já licitei com isso? Não. Submetemos ao Conetur, todo mundo concordou, a categoria concordou, aprovou no Conetur, porque a categoria tem assento no Conetur também, não é? Vamos agora fazer o quê? Vamos licitar as permissões, de acordo com o número que foi indicado pelo estudo e aprovado nas instâncias que foram submetidas. Aí nós vamos ter um outro tempo para fazer isso. 3 meses. Para a elaboração e edital e toda a burocracia da preparação da licitação das permissões, certo? E mais 12 meses de execução do processo licitatório, aquelas coisas que vocês fizeram lá em 2010, apresentar a proposta, as impugnações, as várias fases que tem, as análises. Então, isso leva 12 meses. Isso sendo extremamente otimista. Isso se não tiver nenhuma impugnação, nenhum recurso judicial, nada. Isso se ela for limpinha, tá certo? Então, nós vamos levar aqui mais 15 meses. 23 por 15, 38 meses. Quando tu virar, tu solta a bolinha, tá passando no 8. Ou desculpa. 38 meses. 38 meses são mais de 3 anos e 2 meses. Isso, se nós não tivermos nenhum problema, nós vamos. Se tiver algum problema, nós vamos levar uma administração inteira para colocar uma permissão no mercado de trabalho. Então você imagine, sempre que houver uma necessidade, eu não estou falando aqui de invenção, ou de alguém que está querendo só por querer. Mas vamos supor que de fato tem uma necessidade de a gente colocar uma permissão no mercado de trabalho. Tem sentido você levar quase 4 anos para colocar um profissional para trabalhar. É disso que nós estamos falando aqui. E a categoria está envelhecendo. Tá certo? Isso aqui é apenas uma perna. A gente sabe que para outra perna precisaria de um curso também. Mas nós não vamos discutir isso aqui. Nós estamos discutindo este problema que nós estamos enfrentando hoje. Eu coloco no mercado de trabalho hoje qualquer profissional com um tempo muito mais curto. Eu coloco um juiz sentado lá na cadeira dele com muito menos tempo do que eu coloco um permissionário para trabalhar no serviço de culturismo. Tá? Se eu abrir um concurso hoje para juiz, fizer todos os trâmites, eu levo aí 2 ou 3 anos no máximo para esse juiz estar sentado lá na cadeira dele. Mas para ser permissionário de serviço de culturismo, eu vou levar quase 4 anos. Mas foi redigido E se eu tiver essa demanda urgente hoje, não tem sentido que a gente leve 4 anos no município que tem uma demanda e que não tem nenhum permissionário para atender. Porque aqueles que têm permissionário podem até esperar, não tem problema não. Não já tem permissão lá para atender? Por exemplo, Natal, não já tem permissão? Nem que precise, mas já tem, então pode esperar um estudo, 2, 3, 4 anos para ser realizado. Mas aqueles municípios que não dispõem, e aqui nós estamos na lista dos municípios que pediram
para realizar estudo nos seus municípios, pediram para realizar estudos, tá? Nós vemos aqui, ó, Touros não tem, São Miguel, Rio do Fogo, Galinhos, Caiçara, Salaminha, Macharanguá, São Bento, Bahia Formosa tem 41 e Extremóis com 106. Dos municípios que solicitaram a Secretaria de Turismo, 2 municípios apenas é que tem permissão. Os demais não tem nenhum permissionário para atender a demanda que, segundo os municípios, existe lá. Mas quem é que vai dizer se essa demanda existe ou não nos municípios? É o estudo, tá certo? Diante disso, a Secretaria está propondo, na verdade, a alteração do artigo 8º, que é o artigo que trata exclusivamente do estudo. Tá? A redação atual do artigo é esta. Hoje, o artigo 8º está redigido dessa forma: a abertura de processo licitatório para expedição das permissões será realizada de acordo com a necessidade de cada área geográfica territorial especificada no artigo 22. O que é isso? São a lista dos municípios litorâneos, divididos por aquelas áreas A, B, C, D. Tá? Após estudos feitos pela Secretaria de Estado do Turismo e referendados pelo Conselho Estadual de Turismo. Então, hoje, a redação do artigo é essa. Nós estamos propondo a seguinte alteração. O artigo 8º, ele se mantém praticamente do mesmo jeito. Nós apenas, no artigo 8, no caput do artigo, nós estamos apenas clareando, explicando melhor como é esse estudo. E aí a sugestão: a abertura de processo licitatório para a expedição das permissões será realizada de acordo com a necessidade de cada área geográfica territorial especificada no artigo 22 desta lei. Até aqui está igual, tá? A redação atual. A gente acrescenta: após estudos que indiquem a quantidade de permissões necessárias para atender a demanda de passeios de público no município, contratados ou realizados diretamente pela Secretaria de Estado do Turismo e referendados pelo Conselho Estadual de Turismo. O artigo 8º continua basicamente com a mesma redação, a gente apenas não explica, mas ela continua com a mesma regra. Ou seja, a regra é o quê? O estudo. Tá? A regra continua sendo o estudo. Esse que está grifado aqui é apenas uma explicação melhor daquilo que está posto na lei hoje. Tá certo? Que a gente está dizendo que a Secretaria pode fazer diretamente ou pode contratar. Tá certo? E que o estudo vai indicar a quantidade, que na redação atual só diz o estudo, não diz para que é o estudo. Chilei, só aquela que os outros estudos quem fez foi você, né? O primeiro, só foi o primeiro. O primeiro foi aquele de quem é permissionário hoje. Está estudando ou está fazendo, o estudo foi feito pela Secretaria de Turismo, certo? Sim, então resumindo é tirar uma contratação e a secretaria fazer o estudo. É assim, Chico? Não, já Resumindo. é assim. Não. Mas a Secretaria já pode fazer, até porque já é assim. Certo? Ela pode contratar uma coisa. Apenas a gente está só explicando mais. Mas já é assim. O artigo 8º praticamente ele Não, já é assim. Você disse que tinha que contratar a licitação, não sei o que. Aí ele quer diminuir o tempo. Estou perguntando a ele, deixa ele responder. Vá por mim que é melhor. A gente vai conversar isso depois que a gente concluir, tá bom? A proposta da nova redação, a gente altera apenas essa parte do artigo 8º, mas mantém o estudo e inclui alguns parágrafos, criando algumas exceções. A gente inclui o parágrafo primeiro, que não existe hoje, tá certo? Essa redação. A regra estabelecida no caput do artigo, foi o que eu acabei de ler, quando a realização do estudo será feita de forma simplificada para aqueles municípios que não possuam permissões de serviço público de turismo. Nestes casos, poderá ser solicitada à ACETUR a abertura de processo licitatório para expedição de permissões pela Prefeitura
sindicato da categoria ou de entidades representativas da atividade turística local legalmente constituídas. Acrescentamos também o parágrafo 2º. A solicitação deverá ser encaminhada à Secretaria de Estado do Turismo com a indicação da quantidade de permissões a serem licitadas para atender o município de forma fundamentada, contendo informações e dados necessários que indiquem de forma inequívoca a necessidade das permissões para atender a demanda existente no município. Terceiro parágrafo. A Secretaria de Estado do Turismo, CETURN, constituirá comissão técnica que deverá realizar visita técnica ao município solicitante e elaborará parecer técnico acerca do pedido formulário, com base nos dados